Aurora do cinema. A primeira vez que a palavra cinema foi empregada, na verdade, se deu através de um apelido de um dispositivo chamado cinematógrafo, que era uma câmera e um projetor lançado no ano de 1895 por uma empresa de fotografia francesa presidida e liderada por dois irmãos, os famosos irmãos Lumière. O que aconteceu no ano de 1895? Eles lançaram pela primeira vez 10 daquilo que hoje reconhecemos como filmes. Do ponto de vista técnico, o que aconteceu naquela tela foi uma projeção de fotografias sequenciadas que promoviam a ilusão do movimento. Para você ter uma ilusão do movimento, é necessário que pelo menos 18, 20, 30 imagens por segundo sejam representadas. E pensem a dificuldade técnica de você produzir uma câmera que grave 30 imagens por segundo e depois arrume um projetor que também seja capaz de fazer o mesmo. A primeira imagem que a gente tem de uma representação de uma sala de cinema, essa imagem que vocês podem ver aqui na tela, ela data do ano de 1896, ou seja, logo após essa exibição histórica dos irmãos Lumière em Paris no ano de 1895. Do ponto de vista da história técnica da formação do cinema, na verdade, isso é uma representação de um acúmulo de mídias. Por quê? Porque essa imagem que você está vendo projetada nessa tela é fruto de uma fotografia. E a fotografia não foi inventada junto com o cinema. Quando o cinema fez a sua primeira projeção nesse ano de 1895, a fotografia já tinha 6 décadas de vida. Da mesma forma que a fotografia não foi inventada junto com o cinema, essa imagem projetada da fotografia também não foi inventada junto com o cinema, porque o projetor de imagens é fruto de um dispositivo criado em 1656, a saber, a lanterna mágica. Da mesma forma que a fotografia e a projeção de imagens não foram inventadas junto com o cinema, essa tela que vemos nessa imagem, ela é representada e utilizada há milênios pela humanidade desde a invenção do teatro de sombra. O que eu estou querendo dizer é que essa imagem ela tem uma representação de um acúmulo de mídias que foram se desenvolvendo ao longo dos séculos até criar condições técnicas para que o cinema fosse criado. Então, nós temos um percurso de 7 mídias que são a luz e sombra, a câmera escura, a ótica, a lanterna mágica, o panorama, a cinética, a fotografia e o que se desenvolveu até o cinema. Então, nessa videoaula, nós pegaremos cada uma dessas 7 mídias e trataremos elas dando um panorama geral sobre o seu desenvolvimento ao longo do tempo até culminar no ano de 1895, onde assim ela cede as suas habilidades para o cinema. A primeira mídia, a luz e sombra, ela praticamente nasce junto com a humanidade, porque a imagem do cinema é sobretudo uma imagem luminosa e a luz foi o primeiro motor da criação dessas imagens. As cavernas que conhecemos hoje, que tardam de 10, 20, 30 mil anos antes de Cristo, são cavernas fechadas, isoladas da luz. E, portanto, você só tem acesso a essas imagens a partir do momento que você as ilumina. Elas só poderiam ser vistas através da luz artificial do fogo. Por exemplo, a caverna de Altamira, na Espanha, você vê pela representação dela essas duas portinhas que aqui estão, onde você tem um longo percurso que você vai percorrendo ao longo do seu interior e vai se encontrando com essas imagens. Podemos dizer, de alguma forma, que essa experiência é uma experiência pré-cinematográfica.
porque é a luz da tocha que vai trazendo vida a essa imagem. Mas não foi só isso que a Luz e Sombra ofereceu e oferece ainda até hoje para a humanidade. O teatro de sombra, criado há pelo menos 2000 anos, já apresentou o poder da imagem entrecortada e silhuetada e projetada numa tela. O teatro de sombra, como uma representação projetiva que lança sobre uma tela imagens preto e branco, mas também colorizadas, acompanhadas por música, ela traz consigo já todo esse ambiente da sala escura que o cinema veio a postergar. O teatro de sombra, ao longo de seus 2000 anos de existência, se transformou numa das mais longevas mídias operantes ligadas ao audiovisual na humanidade. Então, a luz, quando ela finalmente encontra uma caixa cujo nome pode ser câmera, nasce a câmera escura. A câmera escura tanto é um objeto quanto um fenômeno. Ela guarda dentro de si duas designações. A câmera escura é o objeto que produz o efeito de câmera escura. E o efeito de câmera escura é um efeito físico que acontece na natureza que se opera quando a luz passa por um orifício. Aqui na imagem, nós estamos vendo uma vista das Olimpíadas de Londres do começo do século XX. Imagine que na frente dessa imagem tivesse um muro, que nesse muro tivesse um pequeno orifício. O que acontece quando eu olho por esse orifício? Eu continuo vendo aquela vista que está por detrás do muro. O que isso significa? É que a luz daquela vista se adensa naquele orifício. Imagine dentro deste muro, se eu pintasse ele todo de preto, se eu colocar um tecido ao fundo dessa câmera escura, a luz vai incidir, fazendo com que aquela vista de fora seja penetrada e projetada dentro desse tecido. Vocês percebem aqui que ela está projetada de ponta cabeça e invertida, porque o raio que sai da esquerda da minha paisagem, ele chega até o orifício e ele continua em linha reta, porque é assim que a luz anda, e ela inverte o seu eixo. Então a câmera escura, ela já dá a possibilidade de projetar uma imagem colorida, em movimento e mais, com uma nitidez impressionante. E aí a pesquisa cinematográfica, quando introduz uma lente capaz de deixá-la da forma que vemos na natureza, iniciamos aí um novo processo da pesquisa pré-cinematográfica, a inserção da nossa terceira mídia, os objetos ópticos. Os objetos ópticos, eles têm por definição o desejo e a intenção de controlar os efeitos da luz. Os objetos ópticos, pelas lentes, pelas câmeras, por suas dimensões, foram largamente criadas e produzidas a partir do século XVI, junto ao Renascimento italiano, e ao longo de toda a sua história foi desenvolvido de muitas formas diferentes. Desde formas funcionais, para você reproduzir, decalcar imagens reais sem a interpretação do artista, porque nessa caixa óptica que capta aquilo que a câmera escura vê. A câmera escura emprestou também as suas possibilidades para o entretenimento, quando caixas ópticas contendo imagens internas foram difundidas, publicizadas e comercializadas por artistas ambulantes que perambulavam por cidades vendendo imagens luminosas. Então, os ambulantes iam de cidade em cidade, às vezes com caixas ópticas portáteis, como essa que a gente vê, na forma de uma mochila, vendendo e comercializando imagens. Os objetos ópticos também se transformaram de mil maneiras diferentes, como a câmera lúcida, pela criação do caleidoscópio, esse extraordinário objeto óptico, vibrante, reluzente, o estereoscópio,
que dá o efeito que hoje conhecemos como 3D, que vemos no cinema. No entanto, a imagem projetada pela câmera escura dependia do quê? Dependia da luz natural. E logo em 1656 foi criado o formidável dispositivo projetivo chamado lanterna mágica. A lanterna mágica é aqui a nossa quarta mídia e é um extraordinário dispositivo muito explorado ao longo da sua existência. O historiador francês Laurent Manoni, em seu livro A Grande Arte da Luz e Sombra, assim descreve: a lanterna mágica representa a mais duradoura, a mais inventiva, a mais artística das ideias mestras que antecederam o nascimento do cinema. Ao longo de todo o seu reinado, que se estende por 3 séculos, ela exibiu imagens artificiais, fixas e animadas a um público sempre maravilhado e exigente. Correu o mundo a uma velocidade prodigiosa. Sábios e artesãos inventaram 1000 modos, engenhos ou engenhosos de dar movimento às imagens, de aperfeiçoar a ilusão do movimento, a força motriz da pesquisa pré-cinematográfica. E aqui nessa imagem a gente vê a primeira representação de uma lanterna mágica da história. O que era possível fazer com esse dispositivo? Projetar uma imagem luminosa através de um slide, de uma pintura feita numa placa de vidro. Aqui a gente vê uma placa de lanterna mágica do século XVII, onde a gente vê uma estrutura de madeira e dentro dela esse orifício onde você tem um desenho pintado à mão que será projetado sobre uma tela. A lanterna mágica se transformou em algo extremamente difundido e popular ao longo de todo a sua história, incluindo o seu encontro com o cinema. No final do século XVIII, a lanterna mágica encontrou o microscópio, podendo amplificar imagens miniaturizadas em grande escala para observação. O dispositivo ainda encontrou, nesse mesmo século, a fantasmagoria, a projeção de imagens espíritas sobre superfícies diáfanas como nuvens de fumaça, cortinas retroprojetadas para um público que buscava ali a invocação dos espíritos. Em 1830, a lanterna mágica se encontrou com a impressão de cobre, que substituiu o desenho humano, passando por um desenho mecânico e reprodutível, o que deu a ela uma popularizada que praticamente ressoou ao longo de todo o século XIX. Na década de 1850, a lanterna mágica se encontrou com a fotografia e agora aquele desenho ora feito à mão ou reproduzido pela placa de cobre, agora poderia também receber imagens fotográficas projetadas em tela grande para apreciação do público. No final do século XIX, a lanterna mágica encontra seu apogeu. Dispositivos super desenvolvidos, contendo 2, 3 lentes, eram capazes de projetar em grande escala imagens para plateias de 1000 pessoas, lideradas por lanternistas fabulosos, artistas conhecidos que se integravam ao palco para exibir ali imagens luminosas. Para se ter uma ideia da força da lanterna mágica e a importância dela junto ao cinema, eu preparei uma seleção de algumas combinações de placas de lanterna mágica com fotogramas de filmes dos primórdios. Então, aqui do lado esquerdo a gente vê uma placa de lanterna mágica das Cataratas de Niágara e do lado direito um fotograma do filme da Cataratas de Niágara feita pelos irmãos Lumière. Da mesma forma aqui, que a gente vê numa placa um jogo, uma brincadeira popular desenhada numa placa, a gente vê fotografada ali por uma película Lumière também. Os exemplos são muitos. E quando o cinematógrafo foi lançado, a lanterna mágica estava no seu apogeu. Era explorada por empresas
internacionais que vendiam lanternas para o mundo inteiro, para o Rio de Janeiro, por exemplo, e passou a ser um objeto de consumo dentro de casa, incluindo com as crianças. E assim, a lanterna mágica, diante desse seu momento de maior difusão, encontrou o cinema, que trouxe ao dispositivo projetivo da lanterna mágica um filme com fotografias sequenciadas capazes de lançar na tela imagens não mais fixas como as da lanterna, mas promovendo a ilusão do movimento. E assim chegamos à nossa quinta mídia, os panoramas, que tiveram um papel importante e decisivo ao longo do século XIX, sendo os panoramas a primeira mídia de massa da nossa história. Essa imagem que esses observadores estão vendo aqui de Istambul ao fundo, na verdade é uma pintura. E essa pintura, dentro deste prédio, que se chama Rotunda, constitui aquilo que a gente entende como panorama, que é a produção de imagens gigantescas, em escala real, com a intenção de dar a ilusão imersiva de realidade. Por incrível que pareça, os panoramas foram extremamente populares, tendo mais de 100 anos de existência e foram criados verdadeiros monumentos para sua adaptação. Para vocês terem a dimensão de uma tela panorâmica, eu fiz um pequeno exercício e transformei a sua escala numa imagem preta e contínua. A escala humana nessa pintura seria dado mais ou menos por essa forma. No entanto, esse observador era colocado sobre uma plataforma, junto com outras pessoas e com um teto na cabeça, de modo que nada do seu olhar pudesse conter algo que fosse fora daquela realidade que você estava vendo com seus olhos. Para a produção de um panorama, você tem a necessidade de ter uma equipe de especialistas, da mesma forma que os filmes de hoje, as produções de hoje são rodadas, onde você tem um coletivo de técnicos que ali são dirigidos pela uma figura de um diretor, aqui muito bem representada nessa imagem. Então, rotundas, prédios gigantescos começaram a ocupar os espaços das cidades como templos do entretenimento, da educação, que até então eram representados na sua maioria por castelos e igrejas. A nossa sexta mídia são os objetos cinéticos. Os objetos cinéticos são os responsáveis pela ilusão do movimento, aquilo que é diferente do movimento, porque a imagem projetada em movimento, ela é tão antiga quanto aquelas possibilidades criadas pela luz e sombra. A imagem de um teatro de sombra é uma imagem em movimento. O que diferencia do movimento cinético? O movimento cinético é a ilusão do movimento. É a reprodução contínua de imagens fixas que dão a ilusão do movimento. E isso foi criado pela primeira vez por Joseph Plateau no ano de 1832, que foi estudar as características da visão humana. Ele foi medir qual que era o tempo mínimo da necessidade de um olho apreender e captar uma imagem. Estudos como esse fez com que ele desenvolvesse o fenaquistoscópio, esse dispositivo circular contendo imagens sucessivas de um único movimento. Então, com os objetos cinéticos, podemos dizer que nascia ali o desenho animado. A possibilidade de você trazer vida, ânima, para o desenho fixo. 3 anos depois, surgiu o zootrópio, contendo o mesmo princípio de animação de desenhos fixos, só que em uma outra estrutura, numa estrutura circular, usando uma tira de desenhos sucessivos. Depois do zootrópio, surgiu o folhoscópio, aquilo que a gente conhece como flipbook ou flickbook, flicar, de cintilar. Os discos animados finalmente encontraram, em 1879,
a lanterna mágica. E, assim, animações eram capazes de ser projetadas numa tela cerca de mais de 15 anos antes da invenção do próprio cinematógrafo. E a lanterna mágica, quando se encontra com os objetos cinéticos, é capaz de realmente projetar imagens com a ilusão do movimento, da mesma forma que o cinema faria. E por fim, a gente tem o teatro óptico de Émile Reynaud, que já continha uma sucessão de centenas de imagens fixas desenhadas sobre uma película transparente que 3 anos antes dos irmãos Lumière já projetava no Museu Grevin, em Paris, museu de cera, cerca de 5 filmes, curtas-metragens com acompanhamento sonoro. Faltava a essa ilusão do movimento o seu aspecto fotográfico. E quando a fotografia finalmente encontrou os objetos cinéticos, projetivos, e aí se deu o surgimento do cinema. Se você entrar no Google e bater a primeira fotografia ou a fotografia mais antiga do mundo, a imagem que você vai ver é essa. No entanto, quando eu estive no Museu Niepce, na França, eu pude comprar um cartão postal da fotografia real dele. E ali eu me deparei com a sua placa metálica original, um objeto raríssimo que hoje se encontra nos Estados Unidos e que representa assim como a primeira fotografia registrada no mundo. E essa imagem ela tem pouca relação com aquilo que hoje nós conhecemos como fotografia. E a técnica de gravação da luz em superfícies fotossensíveis ainda deveria ser amplamente desenvolvida até chegar nessa qualidade de imagem fixa, instantânea, onde a gente vê Louis Lumière justamente publicizando a velocidade da sua fotografia instantânea no ano de 1888, nessa formidável e simbólica imagem. O desenvolvimento técnico da fotografia foi essencial para a sua acomodação dentro do dispositivo cinético, porque não era somente necessário a possibilidade de registrar imagens fixas e instantâneas, mas também imagens sequenciadas. E a história da imagem sequenciada acontece pela primeira vez no ano de 1874, quando uma câmera fotográfica foi adaptada a um telescópio capaz de fazer o registro sequenciado num mesmo disco daquele formato que Plateau introduziu no ano de 1832. Em 1878, o fotógrafo anglo-americano Edward Muybridge foi capaz também de fazer o registro sequenciado, só que naquilo que conhecemos como tempo real. As câmeras de Muybridge foram capazes de registrar as múltiplas fases do movimento. Anos mais tarde, o fisiologista francês Étienne Julie Marey desenvolve um sem número de câmeras diferentes até finalmente introduzir no seu aparato fotográfico a tira de imagens sequenciadas. Em cerca de 1890, 5 anos antes dos irmãos Lumière, já estava plenamente criada a técnica de captação, aquilo que ficou um dia conhecida como cinematográfica. No entanto, faltou a Marey o desejo de reproduzir essas imagens. E isso se deu anos mais tarde, em 1894, pelo lançamento do kinetoscópio de Thomas Edison, onde filmes eram observados por dispositivos binoculares que eram comercializados através da lógica de caça-níquel. Você põe uma moeda e vê um trecho de um filme. Cerca de 50 dias antes das projeções dos irmãos Lumière em Paris, também irmãos projetaram através do equipamento chamado bioscópio imagens fotográficas usando 2
2 projetores de lanterna mágica operando em intermitência. A partir daquele momento, a história projetiva de imagens fixas sequenciadas numa tela, aquilo que conhecemos hoje como um filme, ganharam vida própria. E assim vamos chegando ao afunilamento final da história do pré-cinema. A visão que eu estou trazendo é centralizar a ideia de uma convergência de mídias que um dia se encontraram e criaram aquilo que seria algo novo. E hoje, nós tão acostumados com essa imagem que nos acompanha diariamente e sobretudo dos nossos dispositivos, aqui também se operou um grande processo de convergência. Da mesma forma que o cinematógrafo pegou as suas 7 mídias, o iPhone, lançado no ano de 2007 por Steve Jobs pela Apple, também representa um grande adensamento de mídias que ali hoje se operam diariamente. Que esses fenômenos de convergência, quando operam, são capazes de transformar todo um rumo e um pensamento histórico da humanidade.